Estados Unidos e China celebram um acordo e temos redução em tarifas no dia 17 e 18. Milho e soja seguem em queda na Cebolt e a safrinha está sob extremo risco em Goiás. Começa mais um panorama de mercado do IFAG. Meu nome é Gabriel Martins, superintendente do IFAG. Estou com o Vilmar Júnior, analista de mercado agrícola. Então já deixa aqui sua curtida, seu comentário. Se você é produtor, técnico da área, comenta como é que está na sua região. Mercado externo, Vilmar, né? Maio está sendo um mês de queda no acumulado. Soja de até menos 2%, não é? E milho, menos 3,5%. O que isso quer dizer para nós na prática? Isso, Gabriel, a gente observou que na Cebolt durante esse mês, né, apesar da gente ter tido alguns momentos durante o mês com algumas oportunidades, principalmente relacionados ali à divulgação do relatório do SDA e posteriormente também ao acordo China e Estados Unidos, a gente tem um mês de queda, né? O relatório do SDA trouxe para a gente ajustes nos estoques, né, que deu ali uma certa estabilidade na proximidade, que foi ali próximo do dia 15, né, antes do dia 15. E depois, nessa semana agora do dia 18, o ajuste, né, o acordo lá entre China e Estados Unidos, ele trouxe uma maior expectativa de compra para soja lá nos Estados Unidos, o que, de fato, contribuiu para elevar os preços em Chicago. Só que, como a gente observa, esses preços acabam que não chegam Não na mesma reflete aqui, né? proporção aqui para o Brasil, porque a gente tem outros fatores que formam o nosso preço, né? Principalmente prêmio e dólar, que a gente vê que atualmente está um pouco em queda e o prêmio ele também não está tão favorável no momento. O plantio nos Estados Unidos também está adiantado, né? Tanto do milho, 76%, e soja, 67%. O que isso representa de forma tangível para nós aqui no Brasil? Olha, como a gente formula, né, os preços, o preço lá na bolsa ele é formulado através das expectativas. Quando se tem um plantio lá atrasado ou uma expectativa de safra frustrada, acaba que valoriza os preços. É o que não está acontecendo no momento. A gente tem lá o plantio, tanto da soja como do milho, em ritmos mais acelerados do que anos anteriores e as lavouras em condições melhores, né? Então, da parte da oferta do produto, tudo se espera que teremos uma boa produção americana e isso não deixa, né, que crie-se, né, um risco de clima sobre os preços. Maravilha, né? Você que é produtor, né? Então, os Estados Unidos sempre nos interessa, a Argentina É, também. Quando as coisas vão bem por lá, sinal de que a gente vai ter um mercado bem ofertado, né? correto. Vilmar, já falando então de mercado interno, né? Entendendo como é que está a dinâmica do mercado externo, a Conab trouxe um número aqui, né? Que é interessante para a gente, né? Tanto a parte da soja, já com a colheita bem avançada, né? Finalizado 98%, praticamente. praticamente encerrada. E a questão dos custos de fertilizante, o acordo da China e Estados Unidos, como é que isso tem refletido internamente para nós? Olha, já existe, né, expectativas aí, né? O produtor nesse momento já está negociando a safra 26, 27 e mais uma vez a gente tem custos um pouco mais elevados, principalmente, né, no mercado de fertilizantes aí que está sendo afetado por toda essa situação geopolítica, impactando diretamente nos seus preços do seu custo de produção. E no milho, né? Como é que está a situação do milho? Na B3 de julho, até menos 4%, ou seja, uma queda silenciosa, mas que ela tem se mostrado constante na Cebolt. Ao contrário da Cebolt, né, que a gente teve uma volatilidade muito grande dentro de maio, na B3, principalmente no caso do milho, a gente vê que da primeira quinzena para cá ela veio um pouco mais estável, porém ainda registra essa desvalorização, porque no início do mês estávamos, né, com preços mais elevados. Isso tem em relação com o câmbio, né, que está um pouco mais reduzido, e também com a colheita do nosso milho que está em andamento, né, do nosso milho verão, que acaba que afeta os preços na B3 neste momento, né? Por outro lado, os preços para futuros, né, já para a nossa segunda safra, que seriam ali julho, setembro em diante, a gente já tem uma condição que começa a visualizar ali o risco que a gente tem de produção, uma vez que os dados da Conab, eles trazem para a gente que a nível Brasil a gente vai ter sim, uma redução na produção, mas a nível aqui, nosso estado, a Goiás, essa redução na produção ela ainda é mais significativa. A atual projeção da Conab é que chegue a até 19% de Olha redução, só. ou seja, uma produtividade média aqui para o nosso estado em cerca de 98 sacas por hectare.
E aí a gente vai poder estar vendo isso em loco, né, na expedição segunda safra realizada pelo IFAG, Sistema FAEG-Senar, Isso. vendo em loco a situação, tanto das lavouras de milho, mas também como de girassol e sorgo, né? Quais são os Isso. dias, Vilmar? Isso, a gente vai estar em campo entre os dias 16 e 21 de junho para justamente ver as condições da lavoura, ver lá a realidade do produtor lá no campo, e também das lavouras, ver como que esse clima está influenciando de fato a nossa produção e acompanhar também, né, o Gabriel, as culturas de sorgo e girassol. Sorgo, nessa safra a gente tem um aumento muito significativo na área, em função, né, dessa janela mais curta. Muitos produtores tiveram que optar por passar o seu plantio ali do milho para o sorgo, então aumentou Significativamente, Isso, né? obrigado. A área com sorgo. Por outro lado, a produtividade ela vai ser comprometida por conta desses fatores climáticos que a gente está passando atualmente, mas a produção ela vai continuar superior ao ano passado, em função da maior área plantada. Por o girassol, a situação foi a mesma, a gente teve um aumento na área, porém a produtividade também está sendo afetada. E Expectativa é que a produtividade seja menor. isso, e inclusive que a produção possa ser um pouco menor, porque o corte na produtividade ele pode ser um pouco mais expressivo. Goiás que é o maior produtor de girassol do país, né? E de sorgo também, De a sorgo gente também. lidera a produção. Interessante. Falando então de Goiás já, Vilmar, emendando no assunto da expedição segunda safra, a gente falou um pouquinho da expectativa, né, do milho de queda de 18%. Essa produtividade ela vai ter um reflexo, né, desses, principalmente intempéries climáticos, janelas de plantio que foi um pouco afetado. Isso. E nós temos o cenário também do etanol de milho, né, que é uma demanda que tem sinalizado ser recorde e, pelo visto, vai se concretizar. Isso, Gabriel. A gente tem algumas informações da Cifaeg que mostram que em O abril. Cifaeg, né? Cifaeg. Que mostram que em abril o consumo de milho para etanol ele foi muito superior ao abril de 2025. Então, aumentando muito, né, o destino. Que inclusive na última safra a gente pôde observar que o consumo para etanol foi um dos fatores que ajudou a sustentar os preços, mesmo durante a colheita do milho. Ou seja, E eu tinha uma oferta alta e ainda assim o preço não. exatamente. A gente foi uma safra recorde e mesmo assim a gente não teve uma queda tão robusta durante a colheita, né? Segundo os dados que eu tenho em mãos aqui, né, levantamento feito aqui pelo IFAC, 56% mais, né, com base nas referências do Cifaeg, Exatamente. no consumo de toneladas para destinação para o etanol. Isso, exatamente. 56% a mais que foi destinado à produção de milho em abril de 2026 em Para relação a etanol abril em de... relação ao ano passado. É, Uma demanda recorde, né? Já a soja, falando aqui, né, o físico está aquecido, a indústria está disputando esse grão. Como é que está essa questão das exportações? Elas também continuam andando? Como é que está a situação da soja, né, e o mercado futuro? no momento, a gente tem aqui pelos preços que a gente acompanha aqui pelo IFAG, a gente está com a soja cotada próxima a R$ 112 no futuro, né? Um preço até que vem um movimento um pouco contrário ao que a gente vê lá na bolsa, sinal assim da maior busca, né, pelo nosso produto. No momento a gente já está com toda a soja colhida, então a concentração está nesse movimento de comercialização e afins. Você perguntou, né? A gente continua num ritmo muito bom das exportações. Da agora, no próximo mês, aí, a gente deve ter uma modificação desse cenário em função do acordo China e Estados Unidos, que deve direcionar um pouco da demanda para lá, né? Mais adiante. Mas no momento, como a nossa soja, que é a mais nova, né? A gente segue como principal comprador. Muito bom. Vilmar, muito obrigado. Show de bola, Gabriel. Mais um panorama de mercado do IFAG. Então, nos acompanhe. Se você gostou desse material, dessas informações, já se inscreve aqui no nosso canal, deixe sua curtida, né? Não precisa pagar nada, né? O seu pagamento por estar consumindo esse material é estar deixando aqui o seu registro, isso é importante para nós. Importante também, o IFAG possui os grupos de cotações, ou seja, você recebe diariamente, tanto na área de pecuária quanto na área agrícola. É só entrar no link que tem, né, disponível aqui, também na bio do perfil do Instagram do IFAG, você consegue acessar esses grupos também de forma gratuita, diariamente, ter um número preciso do que tem sido comercializado, seja na área agrícola, seja na área pecuária, não é mesmo, Juan? Isso mesmo. Acessem lá nossos grupos e acompanhem todo o nosso conteúdo. Vamos lá. Até mais, tchau, tchau.